Olá, seja bem-vindo ao programa No Pique da PUC. Hoje você vai ver que muitos profissionais estão em busca da pós-graduação, uma maneira de ganhar espaço no mercado de trabalho. Um professor de psicologia tira as dúvidas sobre depressão. No Profissões de hoje você vai conhecer mais sobre o administrador de empresas e tem também uma conversa sobre as obras da Copa do Mundo. E ainda as informações sobre o CEMUC, o Congresso Mundial de Universidades Católicas. É depois do intervalo, não saia daí! A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade. Clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. A pós-graduação pode ser um diferencial na hora de concorrer a uma vaga de emprego. É também uma forma de se manter atualizado e, além dessas vantagens, dá para garantir um salário melhor. Confira! Esta turma de alunos acorda cedo aos sábados. Eles já passaram a noite de sexta-feira em sala de aula e hoje os estudos vão até o final do dia. Leonardo vem de São João da Boa Vista, interior de São Paulo. Eu acho que o processo de aprendizado é contínuo. E se a gente não buscar uma atualização, alguma informação, buscar esse aprimoramento, a gente acaba ficando parado, E a especialização ela traz isso para nós, nos traz a atualização, ela nos traz muita informação e é isso que a gente precisa hoje em dia para se dar bem no trabalho, na vida profissional, pessoal. O curso de MBA em Gestão de Pessoas é apenas um entre os mais de 20 que são oferecidos atualmente pela PUC Minas em Poços de Caldas. Na sala de aula, profissionais das mais diferentes áreas estão aprendendo como administrar os recursos humanos de uma empresa. A área de psicologia também atua em empresas, E o foco da psicologia em empresas são as pessoas. E eu queria também ter uma ideia de como que é a parte administrativa da psicologia. E aqui no curso a gente vê bastante isso, Como que a gente pode atuar, como que eu posso atuar enquanto psicóloga, mas lidando com a gestão de pessoas. Luciano é formado em agronomia e pretende aplicar o que está aprendendo na cafeicultura. Com certeza, é por isso que todo exemplo que eu busco aqui com os professores é em cima do que eu trabalho. Principalmente porque a gente vê, igual eu falei aqui para o professor agora, que se a gente for pôr no papel, às vezes a agricultura realmente não compensa. Então a gente tem que realmente dar valor para o homem que está lá no campo, que sofre tudo isso o ano inteiro, Hoje, a procura pela pós-graduação é tão grande que há mais cursos de especialização do que graduação. No mercado de trabalho cada vez mais concorrido, melhorar o currículo pode fazer toda a diferença, como explica o professor de finanças, Francisco. Cada um tem que defender a sua empregabilidade. E quanto mais você é especializado, mais atualizado, reciclado, maior será a sua empregabilidade. E mais, a especialização pode melhorar o salário. É o que diz uma pesquisa realizada por uma empresa de recursos humanos. Quem é pós-graduado recebe em média 27% a mais. De acordo com o coordenador de pesquisa e pós-graduação, o curso é recomendado tanto para quem já está atuando no mercado, como para quem acabou de se formar. Bom, a pós-graduação hoje ela tem dois sentidos fundamentais. Primeiro, a pessoa focar em uma área de atuação, ou seja, ela vai escolher um ramo ou atualizar a sua formação, ou seja, às vezes ele está um tempo já no mercado de trabalho, ele precisa retornar em grande parte para continuar o seu processo de qualificação. Então, a pós-graduação ele tem dois sentidos, dar uma ênfase especificamente em uma área e também atualizar seus conhecimentos. Vários, porque depois a gente também consegue agregar conhecimento com a formação que a gente tem e com os professores que vêm também. Bom dia, meu nome é Edson. Eu queria saber se depressão é uma doença? Que você possa dizer que a depressão é uma doença, sim, porque ela seria como uma tristeza patológica.
né? Então, por exemplo, você imaginar, por exemplo, uma pessoa que passa por uma perda, alguém que morre, ela vai passar por um processo de luto. Se esse processo de luto se estende por um tempo muito longo e se torna um processo de muito sofrimento e muito intenso, e depois de muito tempo a pessoa não conseguiu atravessar esse luto, você teria então uma forma de sofrimento e de tristeza que seria patológica. Eu gostaria de saber o porquê que as pessoas têm a depressão. A depressão pode estar associada a uma consequência de escolhas, de vida, ela pode estar, como uma tristeza muito intensa, ela pode estar associadas a elementos da história de vida da pessoa, né? Eu gostaria de saber em que momento nós sabemos que a questão da depressão é um caso clínico. A gente pode considerar que quando existe uma significativa perda de liberdade e de autonomia, né? Quando há uma inviabilidade de força de vontade, uma inviabilidade de qualquer desejo, né? Aí seguramente é preciso pensar em tratamento, né? O tratamento da depressão deve ser só com medicamentos ou tem outras maneiras? As pesquisas que eu já acompanhei sobre o resultado dos tratamentos com medicamentos indicam que 3 a 4 pessoas em cada 10 têm uma boa resposta com os medicamentos. Parece que os medicamentos funcionam aí algo em torno de 30% a 40% tem um bom funcionamento. E o que se percebe é que a melhor combinação são os medicamentos com psicoterapia. Olá, meu nome é Isabela, eu sou do primeiro período de arquitetura, sou de Mogi Guaçu. Porque eu acredito que o mercado precisa se aproximar mais do mundo acadêmico e o mundo acadêmico do mercado. É com alegria que a PUC Minas convida estudantes, professores e dirigentes de universidades católicas de todo o mundo a participarem do Congresso Mundial de Universidades Católicas, CEMUC, que acontecerá no Brasil, na cidade de Belo Horizonte, entre os dias 18 e 21 de julho de 2013. O Congresso de Universidades Católicas que a PUC Minas, instituição da Arquidiocese de Belo Horizonte, realiza com a Associação Nacional de Educação Católica e a Federação Internacional de Universidades Católicas e o decisivo apoio da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil integra a Semana Missionária que antecede a Jornada Mundial da Juventude, que acontecerá no Rio de Janeiro. O tema do Congresso é Novos Tempos, Novos Sentidos, propício a um debate sobre os desafios colocados pela contemporaneidade para os novos sentidos que se fazem presentes nas universidades católicas. Sobretudo, as questões que envolvem a construção de sentido e a fé, o papel humanizador da educação católica, a educação para a vida familiar, para os relacionamentos e para o cuidado e valorização da vida digna e justa. Colocar o estudante cada vez mais perto da realidade do mercado de trabalho. Uma parceria da PUC Minas com o Jornal de Poços de Caldas cumpriu este desafio. E um anúncio de um aluno do curso de Publicidade e Propaganda foi publicado em homenagem às mulheres. A ideia de uma parceria com um jornal surgiu durante a aula de criação de arte publicitária. O professor William de Oliveira propôs um concurso entre os alunos. O melhor anúncio criado por eles seria publicado.
Eu acho que toda a experiência que o aluno possa, dentro da capacitação que ele recebe no mundo acadêmico, mas essa aplicabilidade no mercado, eu acho que ela é fantástica, né? Essa junção. Eu até comentei com o pessoal do Mantiqueira, do jornal, no caso que você citou, que essa experiência ela é válida e que ela possa ser permanente, né? E isso foi uma proposta que eles também aceitaram muito bem, porque eu acredito que o mercado precisa se aproximar mais do mundo acadêmico e o mundo acadêmico do mercado. No jornal, a proposta foi bem recebida pelo diretor comercial, que acredita que a parceria entre empresas e a universidade traz bons frutos. Porque a gente se aproximar do trabalho acadêmico é muito importante. Eu acho que traz o aluno para o produto, para o jornal no caso, ele tem uma visão melhor do que é o mercado e para nós acrescenta muito em termos de qualidade, porque nós temos um profissional dedicado pensando no produto jornal. Mais de 20 anúncios foram produzidos pelos alunos de Publicidade e Propaganda. A seleção foi feita pela equipe do Jornal da Mantiqueira. O William fez um trabalho com os alunos, fizeram algumas peças, nos apresentaram essas peças. Nós reunimos o pessoal do comercial e foi escolhido o trabalho do aluno André em virtude do foco ser mais direcionado para o jornal. Mas, de uma maneira geral, todas as peças apresentadas tinham uma boa qualidade, estava um bom trabalho realizado. E essa foi a homenagem escolhida, a mais bela notícia do dia, criada pelo aluno André Beraldo Ireno. O anúncio foi publicado no Caderno Cidades, junto com uma reportagem que falava sobre a parceria entre o jornal e a PUC Minas. André teve apenas um dia para criar um anúncio criativo e que chamasse a atenção dos leitores do Jornal da Mantiqueira. O tema era o Dia Internacional da Mulher. O aluno do curso de Publicidade e Propaganda conta que primeiro pensou em uma boa frase e depois escolheu uma imagem que completasse a ideia. Agora, a página do jornal vai fazer parte do currículo do estudante. Foi interessante trabalhar com um prazo curto assim, e o fato de ter também a possibilidade de ter o material divulgado no jornal de circulação dá um incentivo a mais assim, para fazer o trabalho. Você acha que você vai anexar esse anúncio no teu portfólio? Não, sem dúvida, né? Sem dúvida. Até porque eu faço mais a parte de redação e por ter feito o trabalho todo, a arte toda, a propaganda toda, eu acho que vai ser um diferencial para mim, porque isso ainda não tem, né? Foi a primeira vez que eu consegui mesmo. Em julho, a PUC Minas, em Belo Horizonte, recebe o Congresso Mundial de Universidades Católicas. O encontro é uma preparação para a Jornada Mundial da Juventude, que vai acontecer no Rio de Janeiro. A PUC Minas recebe neste ano, entre os dias 18 e 21 de julho, o Congresso Mundial de Universidades Católicas, onde serão esperados estudantes, professores e funcionários de universidades católicas de todos os continentes. Quem nos conta mais sobre o evento é o professor Paulo Roberto de Souza, que é o presidente da comissão do CEMUC. Professor Paulo, sobre que tema o CEMUC está organizado e quais são as principais atividades a serem desenvolvidas? Pois não. O tema é Novos Tempos, Novos Sentidos, que busca discutir a condição da educação católica e os seus desafios no século XXI e o que nós teremos pela frente em termos de desafios de educação. Nós teremos várias atividades ligadas à questão da educação, com um foco central nos desafios que nos permanecem, que são perenes diante do quadro que o mundo nos apresenta. A juventude hoje é desafiada de todas as formas e compete a nós, educadores, darmos direção, traços e discutir o futuro dessa juventude. E das atividades a serem desenvolvidas? Fale um pouco delas. Bem, nós teremos palestras com pessoas renomadas da área da educação católica, desde autoridades da igreja, autoridades da educação de uma forma geral. Nós teremos atividades no campus, como atividades de oficina ligadas à área da educação. Teremos também uma proposição de uma feira de universidades, apresentando universidades do mundo, a nossa universidade. Teremos concentração maior de pessoas em momentos mais específicos de palestras magnas, que nós chamamos. E como os interessados podem participar? Os interessados podem procurar o nosso site, cemuc.pucminas.br,
se inscreverem, evidentemente, às atividades que são necessárias. Eles podem também ter mais informações tanto nesse site quanto no site da PUC Minas e também no site da Arquidiocese. Existe um link forte nas atividades do CEMUC com a Arquidiocese de BH, já que o CEMUC está inserido dentro do contexto da chamada pré-jornada ou Semana Missionária, que será realizada em julho, justamente uma semana antes da atividade do Rio de Janeiro, que é a atividade ligada à reunião dos jovens do mundo inteiro em 2020. O quadro Profissões de hoje apresenta o administrador de empresas. Bom, meu nome é Marcelo, eu tenho 28 anos, sou formado em administração pela PUC de Poços e vai fazer 6 anos agora que eu fundei uma empresa de transportes. A gente é uma transportadora que trabalha com a carga fracionada, que na verdade é todo e qualquer tipo de carga. Eu acho que eu sempre me identifiquei com esse setor, a área da administração, lidar com negócios, pessoas. Então acho que assim, sempre teve dentro de mim a vontade de ser um administrador. Como é uma empresa de pequeno porte, a gente acaba fazendo um pouquinho de cada coisa. Hoje eu cuido mais da parte administrativa, financeira, mais a parte burocrática de escritório. Porém, assim, a gente sempre tem que estar dando uma olhada em tudo que está acontecendo. O mais prazeroso é com um trabalho muito dinâmico. A gente acaba que nem vê o dia passar. O tempo todo a gente tem, o telefone está tocando, tem algum cliente, tem que fazer uma visita. Então, assim, o setor de transporte a gente não para, né? A parte de maior dificuldade na profissão de administrador é saber lidar com as pessoas, saber gerir as pessoas, porque envolve muita coisa, então você tem que saber, tem que ter tato para estar cada pessoa de um jeito, então você tem que saber lidar com as pessoas. É uma profissão que ela te abre muitas portas, ela te dá margem para atuar em vários setores. Então, assim, apesar do curso da administração às vezes não te deixar específico para determinada coisa, situação, emprego, mas ele te abre muitas portas, te abre um leque muito grande. Bom, hoje o mercado de trabalho do administrador tende-se inclusive a expandir, porque de primeiro o administrador ficava muito só nas empresas, né? Hoje nós temos as ONGs, nós temos cooperativas, nós temos outros tipos de associações que necessitam de gestor. Fora isso, nós temos também a necessidade dos especialistas da área de marketing, da área de pessoas, da área de produção, da área financeira. Isso cada vez mais, e para qualquer tipo de empresa e para qualquer tamanho, um gestor, um administrador hoje é imprescindível. O curso de administração oferece aos nossos alunos as duas possibilidades: ou ter o seu próprio negócio, abrir a sua empresa, seja grande, que vai crescer, não é? Ou ser também trabalhar para outras empresas em consultorias, grandes empresas, médias empresas, pequenas empresas. Então é um universo muito grande para quem realmente quer ser um bom administrador. As obras vão ser entregues de qualquer forma, o que vai acontecer é que muitas vezes algumas coisas acabam sendo entregues não por completo. A PUC Minas Poços de Caldas promove o desenvolvimento humano e social prestando serviços acessíveis à comunidade. Clínicas de fisioterapia conveniadas ao SUS, único estúdio de pilates de uma universidade na região, clínica de psicologia com plantão psicológico e orientação vocacional, serviço de assistência judiciária, biblioteca com mais de 80 mil títulos, centro veterinário com consultas, internação e cirurgias. PUC Minas Poços de Caldas, qualidade de ensino, qualidade de vida. Para o programa de hoje, nós estamos aqui com um professor dos cursos de Engenharia Civil e Arquitetura, professor Ronald Savoy de Sena Júnior, e nós vamos falar sobre as obras da Copa 2014, porque o Brasil está um verdadeiro canteiro de obras. Não é isso mesmo, professor Ronald? Exatamente. Começando aí a fase final
na construção dos estádios e todas as outras obras que fazem parte do pacote a ser entregue aí para essa Copa do Mundo. Por que essas obras da Copa do Mundo, né, que incluem aí, são 12 estádios que vão receber os Jogos da Copa do Mundo, são tão importantes para as áreas de engenharia civil e arquitetura? Em termos construtivos, né, a mais nova tecnologia vem sendo aplicada nesses estádios. Equipamentos novos, materiais inovadores, tecnologias modernas, sistemas hoje em dia todos pré-fabricados, onde o canteiro de obra hoje se parece com uma linha de montagem como numa indústria automobilística. Esse sistema de pré-fabricados, né, seriam os pré-moldados que estão sendo usados? Exatamente. E estrutura metálica e concreto armado. E isso agiliza muito a obra? Sim, os elementos são adquiridos da indústria e na obra são simplesmente montados, né? Mas se a gente está falando de agilidade, né? A gente está dizendo que o sistema que está sendo montado é para que seja mais rápido. No entanto, existe um atraso nas obras. Por que isso acontece? A gente vê que está acontecendo na Copa do Mundo, mas também é muito comum em outras obras, sejam públicas ou às vezes até na casa da gente, a obra não sair exatamente conforme planejado. Por que isso acontece? Isso é mais comum nessas obras de grande porte. Seriam as barragens, as estradas, os aeroportos. São obras onde você tem orçamento, você tem cronograma, você tem planejamento e muitas vezes isso acaba sendo estourado. Isso se deve a quê? Na grande maioria das vezes são interesses particulares, ou seja, muitas vezes nos orçamentos não são propositalmente colocados alguns itens para que nesse tipo de obra sejam feitos aditamentos e isso acabe onerando ainda mais o custo da construção. E o senhor, como professor dessas duas áreas, de engenharia civil e arquitetura, é claro que o senhor não conhece esse cronograma a fundo, né? Mas o senhor acredita que realmente vai ser possível cumprir todos os prazos? Sim, as obras vão ser entregues de qualquer forma. O que vai acontecer é que muitas vezes algumas coisas acabam sendo entregues não por completo. Então, alguma coisa que não ficou pintada, um acabamento que não ficou de acordo com o previsto no projeto, coisas que não vão atrapalhar a funcionalidade da obra, mas que, do ponto de vista estético, acaba interferindo, já que tudo isso vai ser passado, transmitido para o mundo inteiro, né? E o senhor falou a respeito de novas tecnologias que estão sendo usadas nesses estádios. O que o senhor destacaria, né, dentre essas tecnologias que estão sendo usadas, que de repente mais impressiona? Sem dúvida nenhuma, os sistemas de cobertura utilizados, né? Esses sistemas de coberturas retráteis, né, que cobrem o gramado na ocasião de chuvas, são equipamentos que até então nós não tínhamos nos estádios brasileiros. Agora, professor, é importante a gente lembrar que nós estamos, até agora a gente falou aí a respeito dos estádios, que são 12 que vão receber esses jogos, né? No entanto, para um evento do porte da Copa do Mundo, existe toda uma infraestrutura que precisa ser alterada e melhorada. O que o senhor acha dessa outra área de infraestrutura que está sendo preparada no Brasil para a Copa? Está sendo eficiente o que tem sido feito? É a questão da acessibilidade, né? A questão das vias públicas que vão dar acesso aos estádios, a questão de aeroportos e até mesmo a questão portuária. Tudo isso é que faz parte desse pacote que eu havia comentado a respeito da Copa do Mundo. Assim como os estádios, essas obras também estão muito atrasadas, se não muito mais atrasadas que os próprios estádios. Então, o que vai acontecer na grande maioria das vezes é que os estádios estarão prontos, mas todo o acesso a esse local vai ficar um pouco comprometido. Agora, professor, o senhor acredita que esses estádios, a tecnologia que está sendo empregada hoje em comparação a outras Copas, ela é bem mais avançada? Assim, segue o padrão mundial que vem ocorrendo hoje. Tudo que diz respeito à tecnologia de materiais, a sistemas construtivos, periodicamente, gradativamente, vem sendo apresentado novos materiais em vista do que a indústria acaba nos apresentando ao longo dos anos. E, muito embora alguns projetos, eles já prevêem, né, a redução dos estádios após a Copa, porque provavelmente a gente não vai ter mais aquele público, né, depois da Copa do Mundo. Mesmo assim, o senhor acredita que o Brasil ele vai sofrer conforme outros países com esses espaços que vão acabar ficando um pouco inúteis? Sem dúvida nenhuma. Tem regiões do Brasil que não tem o apego do futebol como em outras. Então, a Arena de Brasília,
a de Manaus, vão ser realmente subaproveitadas depois da Copa do Mundo. Professor, agradeço muito a sua presença e obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço. Olá, meu nome é Rafaela Siqueira, eu sou do 5º período de Publicidade e Propaganda. Hoje a gente está tendo uma aula de RTVC, que é Rádio, TV e Cinema. Vamos lá conhecer? Estamos dentro do laboratório e agora a gente vai conhecer o professor Marcelo Lacarreta, que dá essa disciplina pra gente. Esse é o professor Marcelo. E aí, Marcelo, o que está acontecendo hoje na aula? Bom, você e nossos alunos estão fazendo uma dramatização de uma peça para rádio, uma peça radiofônica. Eles estão transformando uma obra literária, um texto e tal, para áudio, né? Para se trabalhar o áudio, para saber as nuances, as maneiras com que cada coisa dentro do áudio se comporta. Em particular, vocês estão contando uma piada na rádio, para falar a verdade, né? Mas isso funciona também. E a galera tá indo bem? Tá indo bem. Eu acho que vocês estão aprendendo bastante. Vocês estão entendendo como que funciona os processos de produção em áudio, isso é o mais importante, né? Vocês estão sabendo o timing e tudo, estão pegando com a Cíntia ali, né? As primeiras noções de edição de áudio, eu acho que tá rolando. E agora vamos conhecer a Cíntia Maria, nossa técnica de áudio. Oi, Cíntia, tudo bem? Oi, Rafa, tudo jóia? E aí, o que você está fazendo hoje? Bom, agora os meninos estão tendo noções de edição de áudio. Eles fizeram uma gravação ali na cabine e vão aprender como edita no software aqui que a gente usa para disciplina. E você está sentindo que o pessoal está pegando, está aprendendo? Ah, com certeza. Eles estão bem interessados e acho que vai dar um resultado bem bacana. Estou vendo um aluno aqui, o Matheus. Vamos lá conversar com ele. Oi, Matheus, tudo bem? Tudo bem, Rafa. E o que você está fazendo aí agora? Então, eu estou estudando um texto para fazer um spot para rádio. Legal, bacana. E você está conseguindo acompanhar, entender como que faz todo o processo? Sim. É um processo que parece complicado, mas não é. A gente tem que estudar bastante e assim as coisas vão se desenrolando facilmente. O professor Marcelo está sempre acompanhando vocês? Sim, perfeitamente. Em todos os momentos ele está ali junto e essa aula é muito importante, né? No ramo da publicidade principalmente, porque o vídeo e o áudio hoje em dia são a ferramenta básica da publicidade. Tem algumas alunas aqui, vou perguntar algumas coisinhas para elas. Olá, tudo bem? Oi, Rafa, tudo bem? Tudo bem, essa é a Jaine. Ela também está no 5º período de publicidade. E Jaine, você está gostando desse semestre? Está aprendendo muita coisa? Esse período eu estou gostando bastante, está bem interativo, a gente está tendo bastante aulas diferentes, principalmente o de RTVC, né, que está sendo uma coisa bem diferente pra gente. E o que você está achando assim, das experiências no rádio e tudo mais? Então, eu estou gostando bastante, né, já que é uma coisa que a gente não teve a oportunidade de fazer nos outros períodos, então a gente está descobrindo, digamos assim, novas profissões, né, dentro do que a gente já faz. Você está se sentindo talentosa? Ah, tô. Essa é a Tassiana, também está no 5º período de publicidade. E aí, Tássia, o que você está aprendendo de bom? Você está gostando do curso, da disciplina? Tô gostando bastante desse 5º período, então a gente está tendo bastante aula prática, então acho que aprende mais na prática e pode ver melhor o futuro, né? Você está vendo que essa disciplina vai ser bem útil para você na sua profissão? Eu gosto bastante, principalmente de audiovisual. E eu, agora mexendo com áudio, rádio e tal, eu acho que dá uma aprimorada no que eu já venho acompanhando. Bom, e foi isso, galera. Vocês conheceram um pouquinho da nossa aula de RTVC aqui da PUC. Espero que tenham gostado da nossa entrevista com o pessoal. E é isso. Oi, pessoal. Minha dica de filme dessa semana é um filme argentino, de um jovem diretor argentino, um filme recente que se chama Um Conto Chinês. O filme é bacana porque conta a história de um argentino, que é interpretado pelo grande artista, ator argentino Ricardo Darín, que eu admiro imensamente, com um chinês em Buenos Aires. No te entiendo una palabra, querido, ¿no? Subí. Subí al auto, subí al auto. ¡Subí, carajo, subí! Le está hablando en chino. ¿Cómo que no entiende? Yo hablo cantonés, él habla mandarín. Idiomas diferentes. E a partir desse encontro,
o filme narra encontros, desencontros, e nesses encontros e desencontros o espectador se emociona com os pequenos dramas e pequenas comédias da nossa vida cotidiana. É um filme para a família toda, que fala de amor, que fala de compaixão, que fala de generosidade e, sobretudo, da superação das nossas diferenças. ¿Estás un ayudante? Es un chino que va a estar por una semana. ¿Qué te tengo que cocinar? Son sabios. Comen escorpiones, hormigas. Roberto. El otro. É um filme para todas as idades, porque é um filme que trata de temas humanos. Amor, compaixão, ternura, superação. Enfim, é um filme muito comovente, divertido. A gente se emociona com o filme, em todos os sentidos. Eu particularmente gostei muito do filme, é de um jovem diretor argentino, muito promissor. E eu recomendo porque é um filme tocante. Vamos a resolver todo esto ahora mismo. Por el bien de los dos. No, prende la luz, acá hay luz, se prende de acá la luz, prende la luz. O programa No Pique da PUC fica por aqui. Não se esqueça, nós temos um encontro marcado todos os sábados às 5h30 da tarde. Eu espero você. Tchau!